Eu queria começar essa conversa falando sobre 2017, quando, você lembra, né, Ed, quando a gente foi fazer aquele stand, a gente resolveu participar do CBTD, e a gente resolveu pagar por um stand. Uma das coisas principais da La Graça é que a gente nunca gostou do formato de exposição de conteúdo, né? A gente trabalha com comunicação, e comunicação é troca. E a partir do momento que eu tenho troca, como é que eu crio um stand onde as pessoas realmente vão lá para conversar e vão para trocar? Se você vai numa feira, por exemplo, você vê que a maioria dos stands, assim, como é que funciona, né? Você enche as paredes de conteúdo, vendendo os cursos, vendendo tudo aquilo que a empresa proporciona para o cliente. E, além disso, você tem os vendedores ou as pessoas que estão ali atendendo, elas estão preparadas para falar sobre esses produtos que estão expostos nas paredes. E a gente pensou, cara, tipo, não, a gente não vai fazer um stand trivial, a gente precisa, na verdade, promover a escuta, porque uma das principais características da La Graça é justamente escutar o cliente, e a partir do que o cliente traz, a gente vai trazer soluções, a gente vai trazer análises, a gente vai construir junto um conteúdo, ou seja lá o que for. Isso tanto na forma de ensinar, quanto quando a gente precisa passar uma informação adiante. E aí, como é que você faz isso no stand? A gente quebrou a cabeça e a gente criou a Érica, você lembra? A nossa coruja. Porque o stand ficou assim, tudo limpo, não tinha nada escrito, tinha essa coruja na frente, escrito lá, orientadora da comunicação. Dentro do stand, eu tinha uma salinha, que parecia uma sala de psicanálise, assim, né, uma sala de terapia. E do lado de fora tinha uma plaquinha escrita assim, terapia de comunicação, marque sua hora. Chegavam lá, perguntavam, o que é isso aqui? Daí a gente falava assim, você pode trazer um problema de comunicação, você marca uma hora, você vai ter meia hora com um especialista para tirar suas dúvidas sobre algum problema de comunicação que você está tendo. Do lado de fora do stand, perto da coruja ali, tinha uma caixinha, parecia uma caixinha de chá, onde as pessoas podiam tirar perguntas. E essas perguntas eram respondidas por outras perguntas. E foi muito legal, assim, porque as pessoas realmente chegavam no stand e falavam assim, o que vocês são? Porque não tinha nada escrito. A gente falava assim, a gente é uma empresa de comunicação. Você quer marcar uma hora para conversar sobre algum problema que você está tendo? Aí a pessoa, mas por que uma coruja? Aí a gente devolvia a pergunta, mas por que uma coruja? O que a coruja remete a você? Aí a pessoa falava assim, sabedoria? Ela tem visão noturna, ela enxerga de outros ângulos, de outros pontos de vista. Então, a pessoa ia formando na cabeça dela algumas coisas que a gente queria passar através dessa autoanálise. A gente falava exatamente isso, nós somos uma empresa de comunicação que sempre parte do que o outro quer saber, não daquilo que a gente quer dizer. Sim. E aí, quando ela ia lá e tirava o chazinho, tinha gente que colecionava chazinhos, ela tirava o chazinho e no chazinho estava escrito assim, os seus líderes estão desengajados quando você passa uma informação? Aí você virava o chazinho do outro lado, né, que era um papelzinho assim, você virava, daí atrás estava escrito assim, você normalmente passa o conteúdo ou você pergunta para eles o que eles querem saber baseado na realidade deles? Então eram sempre provocações, né, para que as pessoas, sair da coisa de eu passar a informação adiante e ir para o caminho inverso, né, da tal sala de aula invertida que todo mundo fala. O que quais as perguntas que eu tenho que fazer para a pessoa chegar onde eu quero? Isso é um fenômeno bem interessante na feira. As pessoas chegavam no nosso stand, elas olhavam na nossa cara e falavam assim, nossa, esse aqui é o único stand que eu posso falar. Todos os outros stands são tão cheios de coisas e tanto conteúdo, e todo mundo querendo explicar tanta coisa que eu tô com a cabeça fervendo. Aí eu venho aqui só para descansar. Olha que coisa curiosa, né? E aí eu jogo para você a pergunta, Ed, o que esse caso tem a ver com esse medo da gente estar online? Eu estive lá na feira, né, durante 2, 3 dias e eu falei com 30 pessoas. Acho que no total foram 30 pessoas. E, na verdade, eu não falei com 30 pessoas, né? Eu ouvi 30 pessoas e de meia hora, era meia hora, né? Nós ficávamos conversando, as sessões tinham meia hora. Eu acho que eu falava 5 minutos, ou no máximo, não, máximo 5 minutos, não mais do que isso. Mas como que funcionava? A pessoa chegava e começava a expor uma situação, um cenário, uma dor, uma angústia, enfim, é livre. E a nossa função é exatamente a de, ao ouvir
o que a pessoa está dizendo, nós percebemos em que momento que o nosso conhecimento da área de comunicação poderia ser relevante para aquela pessoa de acordo com aquilo que ela falava. Então, olha, a inversão é total. Nós não chegávamos lá com uma ferramenta, um modelo, uma metodologia pronta para passar. Nós fomos lá com o nosso conhecimento, com o nosso direcionamento que nós damos para tudo com esse enfoque. Quando a pessoa falava, é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. Eu acho muito interessante falar isso. A hora que nós percebíamos qual era a peça que faltava naquele quebra-cabeça, para que a pessoa entendesse por que alguma coisa não estava indo da maneira que ela imaginou, aí sim nós entrávamos. Tá? Agora percebam bem a diferença. A pessoa fala mais, nós ouvimos mais, e no momento exato, por isso que a observação é uma observação ativa, né? Não é alguém falando e a gente viajando. É a gente montando o quebra-cabeça. Quando aparecia, pum! Aí sim entrava um ponto de vista nosso. E que era uma luz para a pessoa. Porque ela conseguia colocar dentro de um outro cenário e reconstruir alguma coisa. Mas veja bem a diferença. Sim? Então, mas olha só, né? Montar esse quebra-cabeça, eu acho que esse é um dos grandes medos, né? Porque as pessoas, elas aprenderam jogar conteúdo. Sim. Escola foi assim, na universidade é assim, enfim. Minha filha tem falado muito, assim, que na faculdade eles até deram férias agora, porque eles não estão sabendo lidar com a situação. Os professores não estão sabendo lidar com a situação. Sim. Porque eles estão acostumados a despejar conteúdo, você tem a troca ali, mas eles estão sentindo uma falta total de engajamento dos alunos, as pessoas não abrem as câmeras, mas o que eu percebo que do lado da pessoa que está falando, o medo, né, de eu adotar um modelo como esse, é que talvez eu não tenha a quantidade de conhecimento que eu preciso. Por quê? Saber encaixar o quebra-cabeça significa que eu tenho que ser altamente analítico e eu tenho que estabelecer conexões com o conteúdo que eu não estou acostumado. É sair do decoreba e você analisar dentro daquela realidade o que é que vai se encaixar com aquela realidade. Isso é muito difícil, né? É uma nova forma de pensar. E como você falou, os professores, na verdade, eles estão fazendo aquilo que eles aprenderam. Eles só reproduzem aquilo que eles tiveram como modelo. Né? A aquisição de um conteúdo e depois a transmissão desse conteúdo, mas de uma maneira única, de uma maneira pronta e determinada por ele, professor. Né? E às vezes determinada também pela escola, determinada pelas regras, né? Que eu tenho que passar isso, né? Mas sempre pré-determinado. Esse modelo invertido, olha que loucura que é. Você tem o mesmo conhecimento. Ninguém está propondo alterar, nem currículo, nem programa de nada, né? Seja na escola ou na empresa, longe disso. Só que a diferença é que nesse processo invertido, você vai conduzindo as percepções que as pessoas vão construindo sobre aquele assunto, você joga alguns pontos e pede para essa pessoa questionar, analisar, e em cima dessas construções, não é todo mundo que faz isso, né? Nós citamos agora há pouco, mas algumas pessoas sempre se propõem a emitir uma opinião, e em cima da opinião desse aluno, desse participante, você vai achando, como eu falei agora há pouco, e nós fizemos no stand, o quebra-cabeças é o mesmo. Só que a diferença é que eu não estou trazendo o quebra-cabeça já constituído e mostrando para todo mundo a sequência das peças. Eu vou pedindo para que as pessoas montem esse quebra-cabeça com o que elas já conhecem ou que elas percebem sobre alguma coisa. E sempre o questionamento que nos fazem mas não, o aluno não depende, como é que ele já sabe alguma coisa sobre o assunto? Sempre o aluno tem uma referência por analogia de qualquer assunto. E vai ser muito forte para ele, vai fazer muito sentido para ele o que eu estou falando, se ele, por analogia, começar a construir uma coisa nova e ele mesmo vai tirar a conclusão. Então a nossa função, e nós fizemos isso lá na feira, nós observávamos qual era esse quebra-cabeça, o que ele estava faltando,
logo no início, quando a pessoa falava, nós já sabíamos do que se tratava. E você não corta a pessoa. Porque muita gente ansiosa fala, deixa eu passar já o conteúdo, porque eu já sei do que se trata. Só que ela não sabe onde aquilo vai fazer sentido. Então eu preciso deixar que a pessoa construa a realidade dela para que aquela pecinha entre e faça sentido. Quando isso acontece, a pessoa fica motivada, porque faz sentido, e ela fica interessada em acabar o quebra-cabeça. Eu só estou sendo o condutor, e cada pessoa vai contribuindo como uma peça. Olha que interessante. Quando aparece uma peça que não faz sentido, é a nossa função descartar, falando para a pessoa por que aquilo não faz sentido. Mas aí vira um jogo. E a grande verdade é que esse processo que eles chamam, que é chamado de invertido, eu estou criando um jogo de descoberta, de construção, de uma coisa que já existia. Só que eu não estou passando da minha forma, né? Não estou passando do jeito que eu aprendi. Eu estou inserindo as pessoas para participarem. Talvez seja esse um grande motivo, mais agora, ainda nem se fale no online, em que as pessoas já têm o receio de se expor. Se esse modelo não for adotado, as pessoas vão perder totalmente a motivação. Porque uma coisa é a gente estar ali presencialmente, né, seja numa reunião com um líder, com a equipe, ou com uma equipe de projeto, enfim, seja numa sala de aula, eu não posso, o fato de eu estar presente em corpo físico, eu não posso fingir que eu não estou presente. Eu posso fazer aquela cara de paisagem, mas assim, a gente estando em casa agora, é pior ainda, né, porque simplesmente eu desligo a câmera, eu não abro a câmera, eu não interajo, porque não existe esse modelo, né? O modelo é conteudista, e a pessoa simplesmente fazendo outra coisa. Você coloca ali que você está online, mas você não precisa participar, entendeu? E aí eu tenho sentido uma dificuldade muito grande, né? Porque no começo eu também fiquei apavorada, e eu acho que a gente ficou, né? Tipo, e agora? Eu não tenho mais o presencial, o que eu vou fazer? E aí você precisa começar a experimentar o online. E tem sido bem interessante, porque esse modelo nosso de troca, levar para o online, eu estou percebendo assim, que eu preciso criar algumas regras antes de entrar no jogo, antes de entrar no online, e uma das regras é abrir a câmera. Outro dia eu dei uma palestra para 200 pessoas numa instituição financeira, aí tinha lá, um monte de gente, eu pedindo para eles abrirem as câmeras, sei lá, 2 pessoas abriram, e aí eu falava para eles, se vocês não interagirem comigo, eu não vou seguir adiante. Aí eles escreviam no chat. Escreviam bonitinho lá, tal, não sei o quê. Daí teve uma hora, assim, que eu comecei a responder uma pergunta, mostrei um vídeo e tal. E aí eu virei para eles, assim, e falei toda fofa, né? Ai, gente, e aí? Vocês estão gostando? Eu não consigo ver a cara de vocês, então não sei se vocês estão gostando, se vocês não estão. Parece que eu tô falando com a máquina, tá muito esquisito para mim. Eles não abriram a câmera, mas aí eles me mandaram, sei lá, tadinhos fofos, com corações, a gente tá amando, continua, não sei o quê. Mas é tão difícil, né? É tão difícil. E aí depois o cliente, na hora que terminou o evento e tal, ele veio falar para mim e falou assim, Joyce, você acha que eles não participaram, né? Eu falei assim, eu fiquei com a sensação de que, cara, tipo, ninguém teve coragem de abrir a câmera, ninguém teve coragem de mostrar a cara. Eu vi que eles estavam participando pelo chat. Daí ele falou assim, eu vou dizer para vocês, dos 18 eventos que a gente fez aqui no banco, esse foi o mais interativo. E foi o evento que eu tive mais feedbacks durante o evento, as pessoas falando que estavam amando e tal, e depois também, eles chegaram para mim e falaram bastante. Aí eu falei, gente, mas pelo amor de Deus, como é que estão sendo os outros eventos? Falaram assim, o especialista chega, coloca um PowerPoint lotado de texto e começa a falar sem parar, como se não existissem pessoas ali. E o que a gente pode fazer, né? Nós tivemos um trabalho recente, que nós fizemos aí uma demonstração, só que ele já partiu, né, desde o início da concepção, antes de as pessoas chegarem ao evento online que nós participamos, já foi atribuído a eles, já foi atribuída uma atividade. Então, antes de ter o encontro, eles já se tornaram participantes ativos. Leia determinado texto, comece a tirar... olha que interessante, porque no modelo invertido, seja aula, apresentação, palestra, implementação de um projeto, a ideia da inversão é você partir do princípio de que quem te ouve tem o que dizer
e só vai aceitar alguma coisa se o que você disser fizer sentido para ele. Sim. Ponto. Se alguém chega com conteúdo pronto, como você citou agora, olha que interessante, não estimula ninguém a abrir câmera ou a participar. Você falando em um monte de conteúdo, qual é a minha função? Exatamente. Ouvinte. Só que agora é um ouvinte que tem a possibilidade de sair da sala e o outro não percebe. No presencial não tinha essa chance. Agora eu tenho a chance de tirar minha voz, tirar minha câmera. O palestrante, o professor vai achar que eu estou ainda, porque eu não saí da ferramenta, mas eu posso brincar com o meu cachorro, posso tomar banho, etc. E o conteúdo estará disponível. Então a pergunta que a gente faz é: por que a pessoa ficaria estimulada, ou por que ela abriria a câmera por gosto próprio? Ela fala, não vou falar. Estou sendo filmado, tem mais 20 ou 30 me vendo. Estou dentro da minha casa. Estou em trajes, às vezes, inadequados. Não há razão nenhuma, nem pedagógica, nem comunicacional, nem comportamental. Não há motivo nenhum, do jeito que é feito, não há motivo para eu me apresentar. Então é muito mais fácil adotar essa postura. Estou lá para registrar. Você sabe que eu lembrei, fazendo uma analogia, né, com um caso que a gente teve num cliente de aviação, eu conheci um líder que ele media, o bom dia para ele era um termômetro. Ele tinha 34 pessoas que trabalhavam na equipe e ele cumprimentava todas elas, todos os dias, dando bom dia. E pela qualidade do bom dia que ele recebia de volta, ele sabia se a pessoa estava bem ou mal. Agora, a câmera, ela é esse termômetro, né? A partir do momento que eu abro uma reunião e que eu peço para todo mundo abrir as câmeras para a gente se ver, além de eu ter esse feedback, eu tenho condição de olhar para ver se aquela pessoa está bem ou não, e depois eu ligar para ela individualmente para tratar, porque agora a gente está nesse momento mais grave ainda, né? A gente está passando por várias questões emocionais, né? A gente está tendo que ser mãe, pai, avó, enfim, tipo, está tendo que lidar com um monte de situações além do teu trabalho e tudo misturado. E como é que você lida com essa situação? E não tem mais como você simplesmente separar profissional de pessoal. A gente é tudo junto. Então, mais do que nunca, eu preciso dessa interação para que as pessoas, elas troquem e você consiga enxergar o ser humano. Tanto que assim, não dá nem para você começar uma conversa mais com alguém sem saber como é que a pessoa tá. Né? Tipo, não faz o menor sentido você entrar numa reunião com um líder e já engatar na conversa ali. Então, muda completamente a maneira da gente lidar, né? O online, ele faz com que a relação fique mais fria. Então, eu preciso criar outras ferramentas para nos aproximarmos dentro. E a fala, né? Essa troca, entender da pessoa, é uma forma da gente se conectar mais. E um outro problema em relação ao online, você citou o aspecto emocional, a migração para o online não está sendo feita de livre e espontânea vontade. Então, todo mundo está indo já não querendo ir para o online. Então já começou 3-0. E segundo aspecto, estamos indo para o online porque ao nosso redor existe uma coisa muito mais complicada e maior que também nos deixou mais medrosos, vulneráveis e que tudo isso influencia. Então, olha como é uma sequência de situações que estão levando a pessoa naturalmente a ficar mais receosa. Então você tem, além desse fator do online que assusta, o medo que a pessoa tem em relação ao que está acontecendo. Ou seja, como não levar isso em consideração no momento que você vai tentar trazer uma ideia nova, a vida continua, né, apesar de tudo isso, com outros formatos, outros jeitos e outros procedimentos, mas eu não posso ignorar que quando eu for falar com 20, 30, 40 pessoas, nós não estamos mais numa situação de normalidade como a anterior. Então, se as pessoas quiserem se apresentar, e mesmo assim, ao se apresentarem, nós percebermos que elas não estão muito bem, é a nossa função. E eu acho que também nesse modelo invertido, o que faz com que muita pessoa não goste, porque tem que ser muito mais observador de outras coisas.
Sim. Se ela não está no momento adequado para receber um conteúdo novo, eu não posso forçar. E eu tenho que perceber isso. E eu só percebo se a pessoa estiver presente, mesmo que seja para eu olhar para a cara dela e falar, nossa, essa pessoa não deu nenhum feedback até agora. Eu estou falando 10 minutos e ela está com aquela cara de jogador de pôquer, né? Sempre a mesma cara. Eu que sou o facilitador, eu não vou chamar essa pessoa online. Eu tenho que perceber no grupo. Assim como também é péssimo, né? Quando você está numa sala de aula e o professor vê que um aluno não está prestando atenção e chama a atenção desse aluno na frente de todo mundo. Sim. É uma coisa horrível de se fazer. Sim, e se a pessoa está desmotivada, ou você é o culpado, você que é o coordenador da atividade, ou eu tenho que perceber que ela está passando por algum tipo de cenário que também faz com que ela não seja motivada. E a verdade é o seguinte, né? Indo já meio para as conclusões. Quando a gente fala de sala invertida ou de qualquer processo invertido, é lindo, é maravilhoso, tem uma fundamentação, né, porque você insere as pessoas na construção, então tem tudo a ver com o orgânico da pessoa, né? Eu estou jogando a pessoa para participar de algo. Toda vez que isso acontece, a pessoa se torna mais feliz. Isso é da natureza. Só que tem um problema, né? Exige muito mais das pessoas que vão conduzir. Se antes eu não tinha que observar grandes coisas, somente a minha performance e a validade do meu conteúdo, agora isso não tem importância. Então surgem vários medos. O primeiro deles você já citou, né? Não se tem o controle, porque o principal é o processo de criação e cada um vai tirando as suas conclusões. O conteúdo vai ficar disponível. E aí o professor, o comunicador, o facilitador, o líder, ele começa a ficar com medo, inclusive, da própria função dele. Se hoje a tecnologia permite que o conteúdo fique disponível, e nós já tivemos vários participantes de trabalhos que abriram o celular na nossa frente e falaram, olha, Ed, o que você acabou de falar eu vi aqui no site tal, na universidade tal. Olha só, quem tem medo ou quem acha que está trazendo alguma coisa 100% acabada e definitiva, jamais vai migrar para essa parte. Não, vai desfalecer lá na frente se alguém fizer um comentário desse, né? Exatamente. Então, né? Ou então de uma colega minha, cujo aluno levantou, pegou o celular e falou, professora, o que a senhora acabou de falar é de 1976. A teoria de 1976. Nós estamos já há 30, 40 anos na frente disso e a senhora está insistindo com essa teoria. Desmontou. Essa colega minha simplesmente desmontou. Porque ela tinha como uma referência da época que ela estudou que realmente era o que havia de mais inovador, vanguardista. Só que nunca ela imaginou que nos tempos atuais, né, falando aí de 5, 10 anos para cá, que as pessoas poderiam questionar, porque o acesso ao conteúdo agora está na palma da mão. Isso não tinha. Então, primeira coisa, se você quiser ir para o modelo invertido, acabe com aquela ideia que o que você está levando está concluído. Você pode acabar a aula e, depois de acabar a aula, já ter alguém que estudou alguma coisa e já está no outro nível lá na frente. E só complementando isso que você está falando, isso exige que a gente saia de conteúdos que são, tipo, quem descobriu o Brasil? Qual é o ano da descoberta, né? Tipo, eu lembro que eu queria morrer com essas provas no colégio, que eram focadas nos dados e não na compreensão que você tinha dos dados. Então, tipo, eu preciso trabalhar muito nessa questão de qual é a compreensão das coisas e não especificamente de onde veio, quem falou, ou qual foi o ano que falou, é sair dessa coisa conteudista, porque realmente está no celular, e e como que isso se adequa à minha realidade, né? A tecnologia não gera sentido. A tecnologia deixa disponível. Então, é um erro as pessoas insistirem em querer ir atrás cada vez mais dos conteúdos, porque você pode deixar isso como tarefa até para a própria pessoa. Você indica, olha, o assunto é esse. Né? Até aos sites assim, as associações, os profissionais que falam disso, vá lá que você vai ter a referência, as fontes.
Mas o sentido daquilo, o contexto daquilo, a aplicabilidade daquilo, como aquilo entra na vida da pessoa, como que vai resolver os quebra-cabeças de todas as pessoas. Isso não tem. Então, a nossa função nova agora são basicamente duas coisas que a pessoa tem que lidar. Primeiro, o medo. Se você tiver medo de enfrentar alguém que talvez saiba mais do que você, isso já está acontecendo e vai acontecer sempre, você pode encontrar alguém que tem uma origem diferente, que saiba alguma coisa que você nem saiba, que é o que aconteceu com a minha colega. Então, é o medo do conhecimento. Primeira coisa que a pessoa tem que resolver. E segunda, é o que você falou bastante agora. É o medo de se expor diante dos outros, numa câmera, num momento que não é muito agradável para todo mundo. São dois grandes blocos. Né? O que eu faço com o meu conhecimento e como que eu vou lidar com um comportamento que eu não consigo mais controlar. E não tenho que controlar nada. Porque se alguém quiser sair da sala virtual e ir embora, ela tem o direito de fazer isso. Se antes ela não fazia no presencial, é porque havia uma imposição, né? Havia um controle. Agora a gente não tem mais isso. Qualquer um pode, coloca ali que está, vai até Sorocaba e volta, a aula não acabou, e vão achar que você estava lá. Sim. Se você imaginar que alguém viajou, foi embora, foi ao supermercado, e você ficar preocupado com isso, também você não vai conseguir. Não, e tipo, se você obrigar as pessoas a abrirem a câmera, exato. Pior ainda. Agora, uma coisa que a gente percebeu, né? Isso vale para todo mundo que está nos vendo. Quando você adota o modelo invertido, e logo no início você faz um contrato com as pessoas, deixando claro que ali não tem certo e errado, que a construção vai ser coletiva, você já tira aquele peso e aquela responsabilidade de a pessoa querer se apresentar de uma maneira certinha, correta, o cabelinho ajeitado, porque não é esse o objetivo. Então cabe a nós, cabe a vocês que estão indo para o mundo online e adotarem essa prática, que é a única que vai sobreviver, que é engajar as pessoas. Se você fizer isso e no início deixar muito claro o porquê disso, a adesão ela aumenta muito, porque as pessoas vão se sentir mais à vontade. Mas aí exige do facilitador esse exercício de empatia, né, e de escuta. Sim. Tem que realmente escutar as pessoas, e o meu papel, que na verdade, assim, se a gente for... Aqui é um outro assunto, mas a inteligência artificial tem dito, né, que o nosso único papel como ser humano vai ser gerar sentido dos dados todos que a inteligência artificial está organizando. Sim. Então, se o nosso papel é gerar sentido significa relacionar esse conhecimento, adequando ele à realidade que se apresenta, né? Então, eu preciso fazer um baita de um exercício de empatia e de escuta e de aprender a fazer essas relações, né? E mais do que eu fazer essas relações é dar abertura para que as pessoas façam as relações, porque é uma delícia, né? A gente já fez trabalhos que as pessoas estavam realmente ali ativas, dispostas, perguntando. Só que eu tenho que estar realmente aberto a essas perguntas. Eu não posso controlar o conhecimento, muito pelo contrário. Eu tenho que estar ali para elencar esses conhecimentos, valorizar o que as pessoas falam, sim, fortalecer isso que elas estão trazendo, porque o conhecimento delas é tão importante quanto o meu. E aí eu tenho que, eliminar o meu ego. Que eu acho que, assim, é uma das grandes dificuldades do ser humano. A gente é muito egoísta. A gente acha que a gente sabe mais e que a gente vai ganhar valor mostrando que a gente sabe. Mas o rico dessa construção é justamente você descer do pedestal e você construir junto. E você dizer para as pessoas, eu estou aqui para aprender com vocês. Eu tenho 20 anos trabalhando com essas questões, eu vou trazer isso para vocês e a gente vai trocar junto, mas vocês também têm muito para me ensinar. Quando a gente se coloca dessa forma, logo no começo de um trabalho online, dentro de uma reunião, né, mesmo agora, assim, líderes, né, gente, eu também não sei lidar com essas ferramentas, eu também estou passando por questões dentro de casa, mas a gente precisa construir junto. Eu acho que uma das grandes coisas maravilhosas dessa pandemia é que ela nos colocou todos no início. Ela, de repente, nos pegou e colocou todos. Estamos todos aprendendo coisas novas. E isso tem sido incrível, assim, sabe? Eu tenho que aprender o novo
e eu me coloco vulnerável para esse aprendizado, que é uma coisa que as empresas estavam tentando tanto, né? De repente, a gente está tendo que fazer isso muito rápido. E obrigatoriamente, né? Porque é mais doloroso e exige mais. Por isso que todo mundo está muito mais vulnerável. E qualquer trabalho que seja feito online, eu tenho que levar em consideração isso. Né? E um outro elemento que tem que desaparecer, né? A avaliação de tudo tem que ser feita pela própria pessoa que participa. Se ela mesma chegar à conclusão de que as experiências dela estão mudando em função daquilo que ela compreendeu, é o que vale. Não adianta nada a pessoa simplesmente responder o questionário e o dia a dia continuar da mesma forma. Ela vai falar, isso vai entrar para os documentos, né, para aqueles dados que comprovam que a atividade foi efetiva, e não foi. Ela é efetiva se a pessoa sair e durante os dias, né, subsequentes, ela mesma falar, nossa, estou percebendo, estou fazendo diferentemente do que fazia antes, né? Estou reconstruindo a experiência anterior. Quem tem que dar este feedback, quem tem que avaliar é a própria pessoa. Se ela não perceber que a experiência dela não foi melhorada, não adiantou nada, por mais lindo que tenha sido o trabalho, por mais lindo que o conteúdo seja, ela fala, mas eu continuo percebendo e agindo da mesma maneira. Então não valeu nada. Então, um resumo bem interessante aqui para a nossa conversa é que, na verdade, tudo isso que está acontecendo está nos obrigando a eliminar a hierarquia. Sim. Está nos ajudando a olhar o erro não mais como uma coisa punível, mas um aprendizado. Está trabalhando a nossa flexibilidade e está fazendo com que a gente aprenda a lidar com a falta de controle, com a construção do processo. Né? Sim. Isso vale para a pessoa e para o assunto. Sim. Nenhum conhecimento é definitivo e nenhuma pessoa é de um jeito definitivamente. Muda radicalmente. Né? Eu saio de algo que é determinista em todos os aspectos e vou para uma área que é da incerteza, né? Aprender a lidar com a incerteza. É muito gostoso isso. É um dia a dia constante. Eu não sei o que a Joyce vai falar, o que o outro vai dizer, mas o que ele disser, eu vou aproveitar para refazer o quebra-cabeça, para reorganizar a experiência. Ou seja, eu aproveito, né? Eu aproveito a falha, eu aproveito o erro para reconstruir alguma coisa. Mas você falou tudo. Quem ainda está nessa fase de controle, extremamente determinista, e com medo de expor e de ser observado, é melhor não ir para um online e passar por um processo de reorganização de tudo, senão vai ser da mesma forma, com os mesmos resultados. E eu acho que a gente, falei, né, de trabalhar empatia, de trabalhar escuta, tem outras coisas aí que também são bem necessárias, né, criatividade, curiosidade. Né? É tão gostoso quando você começa a conversar com alguém, você não tem controle sobre aquilo que vai acontecer, e você vai construindo junto, a pessoa traz, você traz, e aí isso gera uma coisa que te dá insights, e que você fala, caraca, que legal, tem mais isso, tem mais isso, tem mais isso. Cara, se a gente, desde pequenininho, tivesse sido criado dessa forma, eu acho que a gente estaria passando por esse processo sofrendo muito menos, né? E é interessante como as pessoas gostam do quebra-cabeças, né? É um dos jogos mais interessantes. Por quê? Porque não é nada pronto. Você recebe tudo aquele monte, aquela coisa que gera uma angústia no início, né? 3.000 peças, e a pessoa vai sentindo prazer em montar e perceber que vai fazendo sentido aquilo que ela escolheu. Joga isso para o dia a dia, né? Qualquer tipo de encontro ser isso. Só que a diferença é que o quebra-cabeça é você e a pecinha, e no dia a dia é você com as pessoas, mas o processo é o mesmo. Obrigada, Ed, por mais essa conversa. Espero que as pessoas curtam, né, e repensem em alguns modelos. E é isso, né? Eu acho que os clientes agora estão começando a ter um pouco mais de coragem de nos encarar como escutadores e construtores, e não como fazedores, né?
E é um processo longo, uma coisa que está começando agora, mas vai demorar muito ainda para mudar. Mas eu vejo já que esse movimento está acontecendo, eu fico muito feliz com isso. Obrigada.